A mensagem de hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre o tema Fortaleça as suas raízes. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 1, do 1 ao 3. Salmo 1, do 1 ao 3. Carla, está sendo projetado na tela. Por que eu tenho que abrir a Bíblia? Porque você tem que abrir a Bíblia. Você tem que aprender a abrir a Bíblia. A importância de abrir a Bíblia, mesmo que esteja ali, a gente tem que abrir. A tecnologia está deixando a gente muito preguiçoso. E nós temos que continuar com essa prática. Esse barulhinho da Bíblia aqui, ó, é uma benção. Vamos lá. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor esse texto lido e nós queremos te pedir que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Que a tua palavra, Deus, ache lugar no nosso coração e nos ajude a entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Que a gente não só entenda, mas que a gente pratique, que a gente bote em prática, Deus, tudo isso que o Senhor tem a falar conosco nessa noite, Pai. Usa a minha vida como um canal para trazer a tua palavra e abra, Senhor, o ouvido e o coração dos meus irmãos para que possam recebê-la, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Meus irmãos, esse salmo, ele é muito legal, ele é um salmo introdutório e ele vai trazer, ele vai estar falando um pouquinho quão bem-aventurado é, quão feliz é aquela pessoa que de fato caminha de acordo com a vontade do Senhor. Aquela pessoa que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Aquela pessoa que tem de fato o seu coração voltado para o Senhor. E ele vai dizer que ela é plantada como árvore junto a ribeiros de águas. E é muito interessante porque quando a gente olha, a palavra de Deus, nós vamos encontrar várias referências, várias alegorias de Cristo, da Bíblia, botando a gente como uma árvore. Trazendo, essa comparação da gente como uma árvore. A última vez que eu preguei aqui, eu preguei em João 15. E João 15 falava o quê? Que ele é a videira, nós somos os ramos. E ele nos fez para que dessemos frutos que glorificassem ao Pai. Eu selecionei alguns versículos que vão remeter a esse tipo de alegoria, nos comparando a árvores, como o Salmo 92, que diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Passa para mim, por favor. Salmo 144, 12. Para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade. Para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina, lavradas à moda de palácio. Isaías 61, 3. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê glória em vez de cinza. Óleo de gozo em vez de tristeza. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado. A fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Jeremias 17, 7 e 8 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Eu trouxe só alguns textos que trazem essa alegoria, essa comparação da gente como árvore, como uma planta que ela é firmada, ela tem uma semente que ela germina, ela cresce, ela tem raízes. E é muito interessante que quando a gente olha para uma planta, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? É na flor, é na folhagem, é no fruto que essa árvore pode dar. Mas tão importante quanto a folha, quanto ao fruto, quanto a flor, é a sua raiz. Mas quando a gente olha, é muito raro, pelo menos eu quase não vejo. As pessoas virarem e falar assim: nossa, olha que raiz bonita dessa planta.
Geralmente a gente olha as orquídeas de Cris, que coisa maravilhosa. Olha aquela planta. Eu falei de manhã que a gente foi a Vargem Alta, né, no Espírito Santo. E lá tinha umas plantas chamadas manacá. E elas são plantas muito lindas, as flores. Eu comentei que eu fiquei igual as tiazinha da terceira idade lá, tirando foto com as plantas, porque era linda. As plantas eram lindas, lindas, lindas. E eu virei para uma irmã e falei assim: irmã, eu queria muito uma mudinha dessa planta. Aí ela falou assim: olha, eu posso até conseguir, tem horto aqui que vende e tal, mas essa planta não vai se dar com a sua cidade, porque é uma planta de frio. Ela não vai vingar. Você vai levar e ela não vai vingar. E aí eu olho aquela flor linda, maravilhosa. Eu confesso para você que eu não faço a mínima ideia de como seja a raiz dessa flor. Porque eu não olhei para a raiz, eu olhei para a flor. E quando a gente fala sobre árvore, a gente tem essa inclinação de olhar para o que é visível, externo ali. Só que tão importante para uma planta, o fruto é, mas a raiz é muito mais. Por quê? Porque é a raiz que vai dar vida para essa planta. É a raiz que vai segurar ela no chão. É a raiz que vai trazer, que vai puxar os nutrientes, a água que ela precisa. Mas nós temos a inclinação de não olhar para a raiz. Nós olhamos apenas os frutos. Às vezes, né, e como a gente olha a palavra fazendo essa alegoria, a gente não consegue entender muito bem, tá, mas nós somos uma planta e tal. Se você for olhar o processo da planta, você vai ver a semente. Você vai ver ali quando ela vai brotando, quando ela vai germinando, quando ela vai crescendo e ela vai fincando as suas raízes. A gente tem a parábola, né, que o semeador vai jogando a semente e ela não encontra o solo que consiga aprofundar a raiz, ela não vinga, ela não vai à frente. Ela cria ali uma coisinha ou outra, mas daqui a pouco ela é arrancada. Mas quando ela encontra uma boa terra para ela poder entrar com as suas raízes, ela ali cresce viçosa, cresce bonita. A raiz, eu fiz uma pesquisa para poder trazer uma definição bonitinha para vocês. E as raízes, elas são a parte mais importante da planta, já que é por ela que absorvem-se os nutrientes presentes no solo. Além de sustentar a planta, as raízes são responsáveis por levar água e sais minerais, como potássio, fósforo, para suas partes aéreas. E quando a gente vai trazer para o contexto bíblico, no contexto bíblico as raízes simbolizam o conhecimento espiritual ou o conhecimento cristão. Assim como uma árvore sem raízes não pode subsistir diante das tempestades, o crente não pode permanecer de pé diante de Cristo sem possuir um sólido conhecimento da palavra. E o texto ele vai dizer para a gente, é como árvore plantado à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e tudo o que ele faz prospera. Quando encontramos um solo apropriado e as nossas raízes, ela tem condição de se aprofundar, a árvore, ela cresce com vida, ela cresce viçosa, ela dá o fruto, ela dá a flor. Eu estava contando de manhã que eu tive um pezinho de couve. Eu fiquei 1 ano mais ou menos com a couve num potinho pequeno. E ela ficava ali, aquela folhinha minúscula, ela não ia para frente nem morria. Ela ficava ali tipo de enfeite. Um negócio que era para eu comer, ela ficava ali de enfeite. Até que um dia, vocês veem como é que eu sou habilidosa com planta, eu falei assim, vou dar mais espaço para ela, vou plantar ela no chão. Plantei ela no chão, comecei a molhar, cuidei dela direitinho, pesquisei um pouquinho como é que fazia para a bichinha ficar bonitinha. A couve começou a crescer e começou a dar. E eu fazia couve, suco com couve. E usando a couve. Quando ela encontrou um solo apropriado, ela cresceu. E ela dava couve. E como eu fiquei impressionada com isso. Porque eu fiquei 1 ano com uma couve de enfeite. Era quase que uma florzinha para mim. Porque ela ficava lá e ela não crescia, irmãos. Eu olhava para ela e a bichinha estava lá. É muito importante, meus irmãos, saber o solo que a gente vai fincar as nossas raízes. Esses dias eu fui limpar o meu quintal e tinha uma erva daninha. Eu só passei a mão assim nela, ó. Quando eu levantei a mão,
ela veio na minha mão. Eu não fiz força nenhuma. Eu só passei a mão. Peguei ela e joguei no lixo. Mas ao contrário de uma outra planta que um vizinho meu me deu. Não sei o nome dela, depois eu vou descobrir quanto vocês. Mas ele me deu uma planta para botar no jardim na frente da minha casa. Que eu estava plantando, estava assim meio empolgada. De vez em quando eu dou uma de jardineira assim, mesmo não sabendo. Aí eu fui, fiz o canteiro. Aí ele, leva essa aqui e bota essa aí na sua frente. Eu botei. Só que ela cresceu muito. É uma planta assim que vive sozinha, que não precisa de gente, que você só larga a chuva que ela mesmo cresce. E ela foi crescendo, ela foi crescendo, ela foi crescendo. Eu falei, eu vou arrancar essa planta daqui, porque ela está ficando desproporcional ao meu muro. Meus irmãos, eu metia a mão e puxava e a planta não vinha. E eu puxava de novo e botava o pé na parede para ver se puxava e ela não vinha. Felipe, puxa aqui. Felipe puxou, amor, vai ter que vir com aquele negócio, com a cavadeira, né, sei lá, inchada, para poder tirar. Eu falei, amor, essas raízes vão destruir meu muro, Felipe. Olha, bicho, é muito pesada, ela não solta de jeito nenhum. Resumo da história, ela permaneceu lá, porque eu não consegui tirar. E toda vez que eu passo em frente ao muro, eu olho para ela e eu fico rindo, porque eu não consegui tirar ela de lá. E ela está lá, ela me venceu. Mas sabe por que ela me venceu? Porque a raiz dela está tão fincada, está tão forte, que não vai ser qualquer coisinha que vai tirar ela dali. Ao contrário da erva daninha do meu quintal, que eu só passei a mão assim, sem força nenhuma, e eu arranquei ela. Meus irmãos, eu queria falar com vocês e é o que eu quero enfatizar nessa noite. Passa para mim, Gerson, por favor. Não ignore suas raízes. Nós, como cristãos, nós temos o péssimo hábito de pensar somente nos frutos que nós vamos dar, nas flores que nós podemos apresentar, mas tão importante quanto o fruto que você vai apresentar e a flor que você vai mostrar é a raiz que vai te segurar no chão. Não ignore as suas raízes. Cuide das suas raízes. E a palavra de Deus vai nos alertar que a forma que a gente tem para cuidar das nossas raízes é nos aprofundando no conhecimento do Senhor. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais fincados estamos nele, mais alicerçados nós estamos nele. Não ignore as suas raízes. Eu trouxe propositalmente a imagem dessa sequoia. A sequoia é uma árvore incrível, ela é muito grande, ela chega a mais de 70 metros de altura. O tronco dela, elas são conhecidas como sequoias gigantes. Elas têm assim, aqui ó, você vê ó, duas criancinhas tentando abraçar ela. Você precisa muitas pessoas fazendo corrente para conseguir dar um abraço numa raiz de uma sequoia. Aqui na parte de baixo do tronco de uma sequoia. De tão largo, as suas raízes são bem profundas. Ela cresce, como eu falei, a mais de 70 metros. Você imagina que uma árvore dessa pode cair? É difícil, né? Você vai imaginar, essa daí pode vir a tempestade que for, que ela não vai cair. Só que tem um livro chamado Mentores Segundo o Coração de Deus, em que o Wayne Cordeiro ele vai falar o seguinte, que ele começa o seu livro dizendo o seguinte, de que na Califórnia, num campus universitário, tinham várias dessas sequoias centenárias. E um certo dia, uma delas caiu. Você imagina isso? Que ela cairia? Eu não imaginaria. E ele vai narrando vários fatos históricos que aconteceram ao longo desse centenário dessa árvore. E ele fala, olha, ela sobreviveu, teve isso, teve aquilo, e ela estava ali. Mas um certo dia, ela caiu. E aí, eles começaram a investigar para descobrir o motivo pelo qual essa sequoia caiu. E eles chegaram a uma triste conclusão. Ela era num campus universitário e ela era muito bonita. E o que as pessoas faziam? Iam até perto dela para fazer piquenique, corriam em volta dela, brincavam perto dela. Os universitários tudo passando perto dela ali. E a movimentação da pisada das pessoas naquela raiz fragilizou aquela raiz. Fragilizou ao ponto daquela sequoia de mais de 70 metros vir ao chão. E o que a gente aprende com isso, meus irmãos? É que nós não podemos ignorar as nossas raízes.
Nós precisamos cuidar das nossas raízes. O autor desse livro, ele vai propor que nós devemos fazer cercas sagradas em volta de nossas raízes. E foi essa a solução que os diretores daquela universidade fizeram. Eles construíram cercas em volta de todas as raízes, de todas as sequoias do campus universitário, para que a movimentação das pessoas não fragilizassem a raiz delas. Meus irmãos, quantas vezes nós ignoramos as nossas raízes? Nós não cuidamos delas. Nós deixamos qualquer pessoa, nós deixamos o inimigo, os problemas pisotearem as nossas raízes. E quando a gente vai ver, elas estão fragilizadas. Elas estão frágeis. E a palavra de Deus, ela vai dizer para a gente que para a gente fortalecer a nossa raiz, nós precisamos alicerçar, fincar as nossas raízes no conhecimento de Deus, na palavra de Deus. Algo que eu acho incrível nesse texto é que ele diz, é como árvore plantada. Essa árvore, ela não brota aleatoriamente, ela é plantada próxima aos ribeiros de água. E esses ribeiros de água, se você pegar o texto de Salmo 1:3, quando você vai olhar no original, no hebraico, a palavra que a gente traduz como ribeiros, ela tem esse sentido de ribeiro, mas também tem um significado. A palavra é o peleg, que significa divisão. Ele remete à forma de irrigação oriental, que eles fazem o quê? Eles vão abrindo canais, eles vão dividindo a terra em canais, para que a água de um rio maior venha para irrigar as plantações. E quando a gente olha isso, a gente vê algo intencional. A gente vê algo que não é aleatoriamente, eu vou aceitar Jesus, vou ali e deixa eu ir sofrendo a minha vida cristã. Não. Quando a gente busca o Senhor e a gente fortalece as nossas raízes no Senhor, é Ele quem traz a nutrição. É Ele quem é esse rio que vai nutrir, que vai trazer água para as nossas raízes. Não é algo que você sofre, não é uma coisa que brota do nada. O texto diz que ela é plantada. E existem alguns comentários, alguns comentaristas bíblicos do Antigo Testamento que vão falar que é como se ela fosse transplantada. Ela é tirada de um solo ruim e colocada próximo aonde ela vai ter vida. E é muito incrível ver que o salmista vai dizer aqui, ela é como árvore plantada à beira das correntes de água, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Meus irmãos, não tem melhor lugar para a gente fincar as nossas raízes, para a gente fortalecer as nossas raízes, do que no conhecimento da palavra do Senhor. É a palavra do Senhor quem vai trazer o nutriente que a gente precisa. É a palavra do Senhor que vai encher a nossa vida de vida, que vai fazer com que a gente tenha todos os nutrientes necessários para você viver e não apenas sobreviver. Para você dar frutos. Existem plantas, eu estava falando de manhã que o Felipe ganhou, ele foi pregar numa igreja e ele ganhou uma rosa do deserto. Eu falei, a rosa do deserto, ela deve sobreviver por si só, né? Ela do deserto, a bichinha tem que... Mas vamos lá, vou cuidar dela. Fui cuidando. Sou muito boa com plantas, vocês já perceberam, né? E aí, o que aconteceu? A flor caiu, a folha caiu e ficou a raiz. Aí eu olhei assim, eu falei, vou ter que aprender a cuidar dela, né? Aí fui pro YouTube, como cuidar de rosa do deserto. E aí, o que eu achei mais interessante foi que todos os vídeos que eu via, eles falavam, cuidado com a raiz. Não deixe o bulbo todo dentro da areia. Ele tem que ficar parte do bulbo da planta, né? Da raiz dele para fora. Você tem que tomar cuidado com a raiz, porque se a raiz estiver forte, a sua planta vai crescer forte. E aí o que aconteceu? Eu comecei a cuidar da raiz. Achei um lugar legal para ela, coloquei ela. Essa semana eu falei para Felipe, amor, olha lá, amor. Ela está cheia de folha de novo. Olha como ela está linda, daqui a pouco ela vai dar flor de novo. Por quê? Porque eu cuidei da raiz dela. A folha pode cair, o fruto pode cair, a flor pode murchar, mas enquanto tem raiz, tem vida. Enquanto há raiz, há vida. Às vezes você pode ser como uma planta hoje aqui. Sua folha já caiu, já murchou. Sua flor já murchou. Seu fruto já não dá há muito tempo.
mas você ainda tem um pouquinho de raiz. E se você tem raiz, cuide dela. Não ignore suas raízes. Olhe para ela com carinho. Fortaleça suas raízes, porque é nela que você vai encontrar força para vencer todos os obstáculos. É nutrindo as suas raízes que você vai, a cada dia mais, viver o que Cristo espera para você. E quando eu falo isso, bota para mim, por favor, Gerson, o outro slide. Eu não sei quantos sabem, mas eu sou educadora cristã da igreja. Eu sou responsável por toda a área de formação da nossa igreja. E como eu falei para vocês, a gente está hoje encerrando um ciclo da nossa escola bíblica. E nós estamos iniciando, a partir de semana que vem, com o nosso café da manhã, um novo ciclo da escola bíblica dominical. E muitas pessoas acham que a escola bíblica dominical é apenas um grupo de gente que estuda uma revistinha aleatória. Alguém soltou uma revista, a gente vai lá e pega. Não. A escola bíblica dominical, meus irmãos, que nós chamamos, de escola bíblica discipuladora, é um local que nós, enquanto igreja, queremos proporcionar para a nossa membresia, para que vocês sejam cheios da palavra de Deus, para que a gente consiga aprender mais do Senhor. Todos os materiais, eles são selecionados para fortalecer o nosso caráter cristão, para nos ajudar a cumprir a nossa missão, para sermos a cada vez mais parecidos com Cristo. Porque a palavra de Deus, ela diz, o meu povo se perde porque lhe falta o conhecimento da palavra dele, o conhecimento de quem ele é, o conhecimento do Senhor, que é o Senhor da minha vida e da sua vida, e muitas das vezes a gente nem sabe quem ele é. Nós respondemos perguntas aleatórias. Quem é Deus? Você vai para Minas, é muito engraçado. Quando a gente vai fazer viagem missionária, e a gente chega lá e pergunta, quem é Deus para você? A pessoa fala, Deus é tudo, né? Tudo o quê, irmão? Quem é Deus para você? Você tem condições de dizer quem é esse Deus? Que tudo é esse? Tudo é muito genérico, tudo é muito aleatório. E aqui na escola bíblica a gente tem a oportunidade de aprender mais, de conhecer mais. Todo o material que nós selecionamos é para que a gente a cada dia mais seja parecido com Cristo. Nós temos um trilho de formação, e o nosso trilho, para quem não sabe, é o trilho Raízes, que nós são divididos em 4 etapas: o nascer, crescer, florescer e frutificar. A nossa escola bíblica é dividida nessas 4 etapas, que também remete a essa árvore, que ela é uma pequena semente, ela é plantada. A gente aceita Jesus, nós somos como essa sementinha ali, que vai daqui a pouco dar origem a uma árvore. A mensagem do Senhor, a pregação, a nossa conversão no Senhor vai ali, a gente vai crescendo. Aí você vai crescendo, vai conhecendo, se aperfeiçoando. Daqui a pouco você dá flor, daqui a pouco você dá fruto. E a palavra de Deus que diz que nós precisamos dar frutos que permaneçam. Mas para que a gente dê frutos que permaneçam, nós precisamos estar alicerçados no Senhor e na sua palavra. Olhando para o nosso trilho, se você... passa para mim, por favor, Gerson. A nossa classe Nascer, se você quer entrar na nossa escola bíblica dominical, você vai entrar e a primeira coisa que você vai estudar é aquilo que são os pilares da nossa fé. Aquilo que são os pilares da sua vida cristã. A importância da palavra de Deus, da oração, do discípulo, da intercessão, da mordomia cristã. Nessa classe você vai estudar por que você é batista, por que você está aqui, por que você escolheu uma igreja batista e não outra igreja. Para nós é importante que você saiba dessas coisas. A segunda classe é a Crescer, que você só vai para ela se você fizer 70% da Nascer. E na Crescer você vai estudar sobre a importância do discipulado, de uma vida discipular, como que o cristão cresce no cuidado um com os outros. Nós somos uma igreja em pequenos grupos. Uma das nossas formas de crescimento é também através dos nossos pequenos grupos. E ali você vai entender a importância disso, a importância de ser cuidado e de cuidar de alguém. Na nossa terceira classe, a Florescer, você vai estar sendo trabalhado em 3 áreas, com 3 enfoques. Você vai estudar conhecimento bíblico, você vai estudar desenvolvimento do caráter cristão e capacitação para o cumprimento da missão que Deus te deu. E nós temos uma classe também, que ela é aberta para
acontece algumas vezes ao ano, e ela tem alguns conteúdos que vai de acordo com o que do momento, né? Então, dessa agora, nós vamos estudar a classe Descobertas, que é a classe que vai trabalhar sobre dons. Você vai descobrir qual o seu dom, aonde que você pode servir no reino. Às vezes você está aqui e você fala, eu queria tanto trabalhar na igreja, mas eu não sei como é que eu faço para trabalhar na igreja. Eu não sei o que eu tenho de dom para trabalhar na igreja. E uma coisa que a gente entende é que descobrimos que os crentes crescem no serviço cristão a Cristo quando servem nas áreas relacionadas com seus dons, em conformidade com a singularidade na qual Deus nos fez. Deus fez você de um jeito único. Coisas que você vai fazer aqui na igreja que só você vai poder fazer, que só você vai conseguir fazer. E essa classe vai te ajudar a descobrir aonde você pode trabalhar na igreja. Ela é aberta para membros, para frequentadores. Ela você não precisa ter passado por trilho para poder fazer. E ela você faz as duas, tanto no trilho quanto a descoberta. Temos a outra classe Frutificar que vai lançar agora também, que é a Lidera, que é para formação de líderes. Se você é líder de pequeno grupo, se você é líder em formação, se você tem interesse em ser líder de um pequeno grupo. Às vezes você mora em um bairro que não tem um pequeno grupo. E aí você pode falar assim, poxa, no meu bairro não tem. Eu vou fazer essa classe para eu ser uma líder de pequeno grupo, para eu poder abrir um pequeno grupo no meu bairro. A gente tem aqui o irmão José que mora lá no Parque Imperial, né? A Rose, né? Irmã Rose. Olha ali que bênção, um PGM para lá no Parque Imperial. Irmã Rose, irmão José, eu vou fazer essa classe para ser um líder de PGM. Olha que bênção que seria isso. Cuidar de mais pessoas, a gente não dá conta de ter líder para alcançar todas as pessoas da igreja. E você pode ser um líder de PGM. Essa classe está aqui para poder te preparar para isso. E são tantas as nossas iniciativas para que você conheça a palavra de Deus, para que você sirva no reino. Meus irmãos, nós estamos crescendo exponencialmente. Hoje nós somos uma igreja com mais de 600 membros. E nós, enquanto Igreja Batista do Parque Rio Branco, não queremos crescer apenas em número. Nós entendemos que uma igreja forte, ela é feita com membros de raízes fortes. A gente não quer só pessoas sentadas no banco. Nós queremos crentes de fato que entendem quem são no Senhor, que entendem que suas raízes precisam ser fortalecidas no conhecimento da palavra do Senhor. Porque o número é bom, crescer em número é ótimo, mas se a gente só cresce em número, meus irmãos, de nada adianta. Porque a própria palavra de Deus diz que a santificação, ela é um processo. A salvação é um ato, mas a santificação, ela é um processo. E quanto mais eu vou me aprofundando na palavra do Senhor, mais parecido com Jesus eu me torno. Mais servo eu me torno. Mais parecido com Jesus eu sou. Às vezes você é uma planta que dá até um fruto de vez em quando. Mas Deus diz, a palavra de Deus diz, que Ele quer que você tenha folhas que não murchem. Frutos que dão no tempo certo. Não é uma hora ou outra quando dá. Ele quer poder lapidar a sua vida. Ele quer fazer com que você tenha a sua raiz alicerçada, para que venha aquela situação difícil e não arranque a sua raiz, para que venha aquele problema e não arranque a sua raiz, para que você consiga passar por todas as coisas, mas alicerçado, plantado ali, igual a planta do meu muro lá, que ninguém arranca. Que ninguém arranca. Meus irmãos, se tem uma palavra que eu queria que você saísse daqui nessa noite lembrando, é: não ignore as suas raízes. Para de olhar somente para o que é aparente. Olhe para as suas raízes. Nós, enquanto igreja, não vamos parar de investir no fortalecimento das suas raízes. Eu falei de manhã,
Nós somos uma igreja que tem pessoas de várias formas. Às vezes, você pode não saber ler e tem vergonha de vir para uma escola bíblica dominical. Às vezes, você pode ser aquela pessoa que não consegue compreender muito bem as coisas. Já saiu da escola há muitos anos e fala: ai, cara, meu raciocínio é devagar. Meu irmão, tem lugar para você. Você não sabe ler? Vem que eu até te ensino se você quiser, irmão. Tem um monte de pedagoga aqui na igreja que eu arrumo um artrês para te ensinar. E você não é obrigado a aprender também não. Vem assim mesmo. Tem Bíblia que lê para você. Eu te ensino os aplicativos show para você estudar. Mas não deixa de vir. Uma coisa que eu vou dizer para os irmãos, e eu posso dizer como educadora dessa igreja: você jamais vai poder sair daqui dizendo que essa igreja não quer investir no seu crescimento. Se você vem aqui para a igreja e fala: eu quero aprender, meu irmão, você vai aprender. Nós vamos fazer de tudo para que você aprenda. Lembra do eunuco? Que ele estava lendo o texto e falava assim: entendes o que lê? E ele falou: como entender se não há? Aqui tem. Garanto para você que se você chegar aqui, vai ter gente para te ajudar. Os nossos professores estão aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para investir na sua vida, para que você fortaleça suas raízes, para que você aprenda a meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, para que ela seja lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, para que ela direcione as suas escolhas, para que ela possa te ajudar a ser a cada dia mais parecido com Jesus. Em nome de Jesus, meu irmão, não ignore as suas raízes. Nós estamos abrindo mais um ciclo da nossa escola bíblica dominical. Carla, você está fazendo tudo isso para fazer propaganda da escola bíblica? Não, mas também estou. Mas não é só isso não. Eu estou fazendo a propaganda porque eu vou te dizer um negócio. Só sentar no banco da igreja não te torna crente. Ter passado pelas águas não te torna conhecedor da palavra do Senhor. O que vai fazer a sua história, a sua vida ser parecida com Jesus é o quanto de aprofundamento na palavra dele que você tiver. E eu quero te convidar a, junto dessa igreja, conhecer a palavra do Senhor e fazer com que ela seja de fato a bússola que vai orientar a sua vida. Nós tivemos essa migração de cultos iguais, né? E nós tivemos uma queda. Irmãos, nós tínhamos uma frequência de 130 membros, 130 pessoas na escola bíblica dominical participando por domingo. Oscilava de 110 a 160. Então a gente ficava com essa média aí de 130 a 140 frequências no domingo. Depois que a gente migrou os cultos, nós caímos para 40. Uma média de 40 a 50 pessoas. E o que me entristece, meus irmãos, sabe o que é? Não é nem só o número, mas é saber quantas pessoas estão deixando de fortalecer suas raízes. Quantas pessoas estão deixando de conhecer mais a palavra do Senhor. Essa semana, Felipe me contou o testemunho de um rapaz que virou para ele e falou assim: filho, pastor, acabei de sair da EBD agora, estava lá na sala, acho que foi com a turma de Ruth, não me lembro, e ele falou assim: a lição da EBD me confrontou muito, eu preciso servir na igreja, eu preciso colocar os meus dons para trabalhar, eu preciso servir, conta comigo, pastor. Foi ali dentro daquela classe que o Espírito Santo mexeu nele para que ele pudesse trabalhar. Quando eu pedi ao pastor Felipe para colocar esse louvor, é porque esse louvor ele mexe muito comigo e ele tem tudo a ver com o que eu estou falando hoje. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, meu Senhor. E tem uma parte da música que diz: meus dons e talentos, eles são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Tudo a ver com o que eu estou falando para vocês aqui. Tudo a ver com o que essa igreja está querendo investir na sua vida.
tudo a ver com o que Cristo está te convidando nessa noite, para que você faça parte. Se você não sabe aonde servir, a gente tem uma classe para você descobrir. Se você quer servir liderando pessoas, discipulando pessoas, cuidando de pessoas, a gente tem uma classe para te preparar para isso. Se você quer conhecer mais a palavra de Deus, a classe Florescer. Nós temos muitos matriculados na classe Florescer, mas muitas pessoas que não têm vindo. E essa lição agora nós vamos estudar sobre quem é Deus. E aí você vai sair dela habilitada a responder diferente de Deus é tudo, né? Você vai saber quais são os atributos, quais são os nomes compostos, quem Deus é. E isso é incrível, meus irmãos. Que a gente continue a conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E isso a gente faz através da palavra dele. Não ignore as suas raízes. Não ignore as suas raízes. Cuide delas. Aquele pessoal fizeram cercas, né? Eles fizeram as cerquinhas em volta das sequoias. Que cerca que você tem feito em volta da sua? Será que qualquer coisa do mundo tem chegado e pisoteado nas suas raízes? Será que qualquer ideologia que chega tem pisoteado a sua raiz? Será que qualquer pessoa que chega falando qualquer coisa está pisoteando a sua raiz? Ou você tem construído em volta dela cercas para protegê-la? Eu queria deixar vocês nessa noite com essa palavra, de tudo que eu falei. Você pode esquecer da minha couve, você pode esquecer do manacá, você pode esquecer de tudo isso. Mas não ignore as suas raízes. Cuide delas. E se você quiser que a gente te ajude nisso, está aberto as matrículas da nossa escola bíblica dominical. Se você ainda não faz parte de nenhuma classe, você entra na classe Nascer, que é a classe que fica lá naquele finalzinho lá. Mas você precisa se matricular nela, então procura a gente. Eu vou lançar no grupo da igreja o formulário de inscrição. Para aqueles que fazem parte da Florescer e por algum motivo, né, já passaram na Nascer e pela Crescer e chegaram a Florescer e não conseguem fazer a classe presencial por algum motivo, ou preferem a tecnologia, nós vamos montar agora uma turma online, que vai ser toda segunda-feira, com aulas online, síncrona, né? Toda segunda-feira às 19 horas. E as duas classes Frutificar, elas vão acontecer toda segunda-feira, começa a partir do dia 21, toda segunda-feira às 20 horas. Então, se você tem interesse em participar da nossa classe Frutificar, que é essa que eu falei dos dons, né? A descoberta. Você vai estudar um pouquinho sobre levantamento de dons, temperamentos, aonde servir no corpo de Cristo. E a outra classe é a Frutificar, para aqueles que querem ser líderes de PGM, têm o desejo de serem líderes de PGM, que também acontecerá no mesmo horário, segunda-feira, aqui na igreja de forma presencial. Todas as duas Frutificar serão presenciais aqui na igreja, segunda às 20 horas. Então, se matricule, faça parte da nossa escola. Vai ser um prazer ter vocês com a gente. E se você tem algum impedimento, seja ele qual for, procura a gente, que a gente vai te ajudar a resolver. E para fechar, não ignore suas raízes. Amém?